Toda vez que você pensa num carro para viajar, você pensa no quê? Num sedã, num SUV, num hatch médio, talvez? Eu, como sou bastante do contra, penso nisso aqui. Pois é, a minha escolha foi um Mobi Drive GSR 1.0. Por que GSR? Porque este carro é o Mobi 1.0, como eu acabei de falar, com opção de câmbio automático, na verdade automatizado. GSR é uma nova nomenclatura para aquele velho bom câmbio Dual Logic que vem na linha Fiat já há muitos anos, mas eu vou dizer uma coisa, o câmbio continua dando tranco. Bons e grandes trancos, tá? Não tanto quanto era antes, mas lá nos primeiros câmbio Dual Logic, mas continua incomodando. Como que isso melhora? Você tem a opção Sport aqui que você aperta e aí ele muda um pouco o regime de mudança de marcha, de giro do motor, então fica mais confortável. Ou então você consegue trocar as marchas do seu Mobi aqui nas aletas atrás do volante. Ou seja, você consegue dirigir o seu Mobi como um piloto de Fórmula 1. Carro 1.0, esse carro tem 77 cavalos no álcool, no etanol, 72 na gasolina. O torque não muda muito, é um pouquinho mais do que 10 kg de torque nas duas opções de combustível. O carro é pequeno, é um carro simples, é um carro feito para a cidade, mas a gente está indo para o Rio de Janeiro. Não é, amor? Olha só alegria. Enfim, já que ainda estamos na cidade, eu vou falar um pouco sobre o uso desse carro dentro da cidade, que afinal é o habitat natural dele. Ele foi construído para isso, para um uso urbano. Ele tem alguns itens de conforto, além do câmbio automático. Ele tem e esses são opcionais, tá, para este modelo. Ele tem o volante multifuncional, onde você consegue atender o seu telefone, passar música, diminuir o volume, aumentar o volume e principalmente você consegue controlar a tela de TFT que fica no meio do painel, que é um computador de bordo bastante completo, onde você consegue ver a música que você está ouvindo, consegue ver mensagens, as chamadas do telefone e uma série de outras coisas que nós estamos já acostumados com em computadores de bordo já bastante mais avançados. Muito legal isso. Além disso, ele vem com a central multimídia, é uma central simples, preto e branco, não tem pareamento com Apple CarPlay ou Android Auto, mas você consegue parear o seu celular tanto pelo Bluetooth quanto pela uma entrada USB ou, se for apenas som, pela uma entrada auxiliar que tem aqui embaixo do painel. Você consegue ter ligação, você consegue responder uma chamada, uma mensagem ou então controlar as músicas que você está ouvindo. Além disso, ele tem retrovisores elétricos com a sinalização de seta na capa dos retrovisores, que também é um opcional, vidros elétricos só nas portas da frente, as rodas de liga leve aro 14, direção elétrica, o que na cidade facilita e muito. Você tem até uma tecla aqui chamada City, que é justamente para deixar o carro mais confortável no uso urbano. Meu veredito dentro da cidade é gostoso de andar, apesar dos trancos e barrancos que ele dá no câmbio. Esse conjunto deste câmbio de 5 marchas mais o motor 1.0 de 3 cilindros agrada. Ele me lembra um pouco aquele C3 que eu dirigi há um bom tempo atrás em um dos vídeos do Sidecars, que surpreende. Então, vamos ver como ele sai na estrada.
quilômetros com o carro, mais ou menos já uns 100 quilômetros aqui pela rodovia Carvalho Pinto. É uma ótima rodovia aqui em São Paulo. E preciso dizer que o carrinho continua surpreendendo. Claro, a 120 por hora, ele treme um pouquinho, ele já está um pouco demonstrando que não é para passar disso. A gente sente muita entrada de ar, muito fluxo de ar aqui dentro, mesmo com o ar desligado. Mas, assim, a dirigibilidade do carro é boa. Você não se sente inseguro, entendeu? Apesar de toda essa demonstração de que, olha, tô no meu limite. Ou seja, 100 km depois, ainda tô gostando, viu? A verdade é a seguinte, eu acho que a gente ainda tem um pouco, tenho um pouco ainda da lembrança, da memória dos carros 1.0 da década de 90, do começo da década de 90 até meados dos anos 2000, que eram bem difíceis de usar fora da cidade. Quando você precisava de motor, era complicado, o carro não respondia. Quando eu pensei em vir viajar com este carro aqui, eu falei, cara, eu vou sofrer. Sente falta de motor? Claro que sente, mas não tanto quanto eu imaginei que fosse. Quanto ao conforto aqui, para nós, pelo menos eu estou super bem. Não sei você, Letícia, como é que tá. E a sensação de que o carro tá na mão. Até agora o que eu sinto é que não tem grandes diferenças para um carro... claro que para um carro médio, o próprio Argo que a gente dirigiu há pouco tempo atrás, claro que é um carro maior, é um carro mais confortável, um acabamento melhor, mas na dirigibilidade você não sente tanta diferença. É impressionante. Por enquanto, eu vou te dizer que tá bacana. Chegamos no Rio de Janeiro, deixei a Letícia no hotel e vou fazer a conclusão aqui sozinho com vocês. Apesar de todas as comodidades que esse carro apresenta, como a regulagem de altura do volante, o câmbio manual, o câmbio automático, desculpa, o sensor de estacionamento traseiro e todas as outras que eu falei durante o vídeo, existe um fator que, na minha opinião, é primordial e infelizmente negativo para esse carro, que é o consumo. Tá? Quem compra um carro de 50 mil reais 1.0 não está procurando economia no carro, e sim no combustível, afinal ele tem um valor alto. E esse carro fez de São Paulo até aqui uma média de 9,2 km com 1 litro de combustível. Ele estava abastecido com etanol. Isso na estrada, na minha opinião, isso é baixo, bem baixo. Por quê? Existe um concorrente dele, por exemplo, que é o Up TSI, que na minha opinião tem uma estrutura melhor do que a desse carro e chega a fazer até 22, 23 km com 1 litro de combustível. Pode ser na gasolina, mas a diferença é muito grande. Então, para concluir, se você busca economia de combustível, vá de Up. Se você busca economia no carro, existem outras opções mais baratas que esse aqui. Ok, o carrinho é legal, anda bem na cidade, não incomodou na estrada, mas infelizmente eu não compraria este modelo aqui. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma sugestão de carro que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal, por favor comentem aqui embaixo que a gente vai atrás para tentar mostrar para vocês. Então curtam, compartilhem e semana que vem tem mais. Um grande abraço. Realmente, como vocês podem ver, entra vento pelo carro. Não vai sentir calor, de jeito nenhum.